Bem, esse é o vídeo sobre o terceiro episódio da série The Chosen, o terceiro episódio da primeira temporada. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando para vocês não assistirem The Chosen, eu não recomendava que vocês assistissem. Depois de muito tempo, muitas pessoas dizendo que não, que eu deveria assistir um pouco mais, que eu deveria dar uma chance para a série. Voltei e estou assistindo episódio a episódio, fazendo uma crítica sobre cada episódio, de pontos bons e pontos ruins. Se você ver os últimos dois vídeos que eu falei da série, eu falei do primeiro e do segundo episódio, eu falei de pontos bons da série, que eu gostei bastante, e pontos ruins da série, que eu não gostei, e coisas que são prejudiciais e coisas que não são. No total, nos outros dois episódios, eu finalizei dizendo que eles foram bons episódios, tá? E agora estamos no terceiro episódio. Esse episódio é mais curto, ele só tem 30 minutos, é mais curto que os dois primeiros. Ironicamente, é por causa dele que eu concluí que a série era ruim. Por causa dos outros dois também, porque apesar de eu ter dito que eles são bons episódios, eles têm muita incoerência, muita inconsistência, muitas coisas que ficaram bem ruins mesmo. E aí o terceiro foi o que matou para minha série, né? Nesse episódio, ele é focado exclusivamente em Jesus. Ele mostra Jesus do começo ao fim do episódio. E ele vai ter ali um diálogo, um relacionamento nesse episódio com as crianças. Então, como começa o episódio? Jesus ele está acampado, e aqui é uma coisa que eu falei bastante, muita gente reclamou, dizendo que não estava acampado, não. Sim, ele estava acampado, tá? Ele tinha uma tenda, ele estava trabalhando, ele estava fazendo objetos, no diálogo com as crianças ele fala sobre isso, ele está fazendo e trocando por comida. Tem um momento que a menina, Abigail, pergunta para ele, por que você não tem uma casa? Aí ele fala, eu viajo muito. Então, ele não tem uma casa porque viaja muito. A ideia que dá é de que, quando ele está em viagem, ele fica acampado. Claro, a série vai desenvolver e talvez mostre ele morando em casas e não acampado. Assim espero. Né? Mas essa parte dele estar acampado é péssima. Não é ruim, é péssimo. Tá? Todo lugar que nós vemos na Bíblia falando que Jesus ele está numa cidade ou outra, ele está sempre em casas. Tá? Então, João, quando fala que os discípulos vão até ele, perguntam onde ele mora, ele vai lá e mostra que ele está numa casa. E ele está ali próximo ao Jordão. Em Marcos também, ele está em uma casa. Então, ele nunca está acampado. E essa ideia que muitas pessoas vêm aqui no canal dizerem assim, mas era comum que quando estavam em viagem, de uma cidade para outra, não dava tempo de chegar de um dia para o outro, eles passavam a noite acampados. É claro que sim, isso é comum com certeza. Mas dormir de um dia para o outro no lugar e seguir viagem. Ali ele estava durante vários dias, ele estava trabalhando ali, né? A gente vê ali várias coisas que ele fez, ele estava fazendo uma fechadura, tinha bonequinhos feitos, tinha gaiolas feitas, tinha coisas feitas ali de serviços de dias. As crianças passam dias ali conversando com ele. E durante esse episódio, no diálogo com as crianças, ele fala que um dia ele não estava lá porque ele tinha ido à cidade ajudar uma amiga, que era, lógico, a Maria Madalena. Então, ele passou dias ali. Isso ficou bem ruim, péssimo. Outra coisa muito ruim mesmo é que o tempo, né, o tempo do acontecimento, o tempo de vários acontecimentos dentro da série está muito diferente com o tempo dos acontecimentos dentro da Bíblia. Então, no momento que ele encontra as crianças na Bíblia, ele já está no ministério avançado, as pessoas estão indo até ele, e aí as crianças vão até ele também. Né? Aqui acontece bem no comecinho, e uma coisa que ficou bem, mostrou essa questão do tempo como é importante, é que as crianças vêm até ele, aqui, ele tem um diálogo bem legal com as crianças, bem bonito com as crianças, e ele está ali trabalhando, fazendo, ele diz que ele é um artesão, né? E ele troca, olha só, ele diz que ele não recebe dinheiro, ele troca por comida. É um negócio bem ruim mesmo isso, né? E aí ele fica a questão, ele já está no ministério ou ele não está no ministério? Porque nesse momento aqui, já passou o tempo ali que ele foi lá ajudar a Maria, ele já está expulsando demônios, ele já fala que está chamando pessoas, né? Muito provavelmente já é depois daquele evento do último episódio, que teve o Shabat, e os discípulos, João e Tiago, já estavam lá e já tinham sido chamados por Jesus. Então, bem, quando ele chama os discípulos, quando ele começa a fazer os seus sinais, ele está no ministério, então ele não é mais um carpinteiro, ele não é mais um artesão. Sim, Jesus ele foi carpinteiro durante toda a sua vida, antes do seu ministério. Mas, claro, quando ele começa o ministério dele, o ministério de Messias, ele deixa de ser carpinteiro, ele não faz mais nenhum serviço de carpintaria. E aqui ele está conciliando as duas coisas. Né? Isso ficou realmente muito, mas muito ruim mesmo. É um dos pontos assim, que acabou bastante com a história da série para mim, tá certo? Durante também o diálogo com as crianças,
acontece aquela famosa frase que ele vai falar quando ele está numa sinagoga, né? Ele vai falar o texto de Isaías 61, o Senhor me ungiu para ir levar a libertação aos cativos e tal. Bem, esse discurso que ele faz acontece dentro de uma sinagoga, quando ele começa o seu ministério e ele está anunciando isso. Ele é aquele que o Senhor ungiu para libertação dos cativos. E aí, claro, os judeus vão ficar revoltados com isso. Mas aqui acontece, nesse momento, fora de tempo, mais uma vez, com as crianças. Eu não sei se vai acontecer ainda esse episódio numa sinagoga. Eu espero que sim, tem que acontecer esse episódio dentro de uma sinagoga. E aí, claro, tem que acontecer futuramente também. A série tem que dar um jeito de ele ter um encontro com as crianças posteriormente com os discípulos. Afinal de contas, o que fica registrado na Bíblia, o motivo de estar registrado na Bíblia, esse encontro com as crianças, é justamente para ele ensinar as pessoas que o reino dos céus é das crianças, que as pessoas devem ser como crianças. Então, em algum momento na frente, lá na frente da série, precisa acontecer, tem que acontecer, isso é muito importante que aconteça, de as crianças virem até ele e as pessoas estarem à sua volta, os discípulos tentarem pedir às crianças para ele poder falar aquela famosa frase: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Tem que acontecer ainda, é muito importante que isso aconteça. Então, as coisas fora de tempo prejudicam muito toda a narrativa bíblica, toda a história bíblica, prejudica demais. E aí um ponto que eu achei péssimo demais e que muita gente falou assim: você está vendo muita coisa, você está olhando com os olhos de muita maldade, não sei o quê. É a questão da vestimenta, mais uma vez, e eu já disse outras vezes, entendam isso. A vestimenta não é um problema em si. Você está reclamando porque a vestimenta não está igual. Não é questão de estar igual. É questão de não fazer sentido que eles estivessem utilizando daquela forma. Né? Então, eu já falei no outro episódio sobre o Pedro utilizar aquele vestido muito curtinho, né? Em comparação até com os outros, tem uma cena que mostra ele e outras pessoas, e só ele lá com o vestidinho curtinho. Não só ele, como os outros discípulos, aparentemente também vão estar todos assim, aparentemente, porque eu ainda não vi os outros episódios, e eu vou ver ainda, vou comentar isso, e me parece que está tentando dar uma ideia de que as roupas não importam tanto, mas elas importam sim, importam bastante, principalmente para momentos como esse, né? Jesus aqui, nesse episódio, ele vai se sentar como um professor, como mestre, e falar para as crianças, e aí ele está lá com aquela senha curtinha. Tudo bem que acontece, sim, ele está utilizando aquele jaleco por cima e ele coloca no meio das pernas, né? Mas mesmo assim fica extremamente ruim, fica visualmente péssimo. E é claro que isso não aconteceria. É claro que existia sim uma ideia de decência muito grande, principalmente por parte de Deus. E aqui muitas pessoas não conseguem entender que, sim, para Deus essa questão do pudor, da prudência na vestimenta é muito grande. Nós vemos, gente, para quem não conhece a Bíblia, para quem não lê o Antigo Testamento, né, e o Antigo Testamento é o mesmo Deus, o Antigo Testamento é o mesmo Deus, aqui Jesus é o mesmo Deus, eles são a mesma pessoa. E lá atrás, no Antigo Testamento, Deus ele tinha instruído que os sacerdotes eles utilizassem roupas adequadas, né, vestidos longos, e inclusive ciroulas, que eles fizessem ciroulas para quando eles subissem os degraus, eles não abrissem as pernas e a sua nudez ficasse exposta. Olha só que coisa incrível, tá? Então Deus se preocupa demais com isso, e aí nós estamos tratando de Jesus, que é Deus. Então sim, tem que ter uma preocupação sim com essa questão, e muitas pessoas não conseguem entender isso. Bem, esse episódio para mim, ele foi bem ruim, para mim foi bem ruim. Ele foi prejudicial? Foi prejudicial também, foi prejudicial para a narrativa bíblica e foi prejudicial para a construção do imaginário, tá? Então, vamos lá. O que é a construção do imaginário e por que prejudica bastante? Porque quando nós vamos lendo a nossa Bíblia, nós vamos imaginando Jesus, como ele reagia, como ele tratava as pessoas, como ele era. Muita gente vem aqui e fala assim: esse Jesus é especial, né? E é diferente, você não gosta porque é diferente daquele Jesus carrancudo que vocês imaginam. Gente, eu não sei como uma pessoa consegue imaginar um Jesus carrancudo. Eu nunca consegui imaginar isso. Eu sempre li a minha Bíblia, eu sempre preguei da forma que eu vejo Jesus, um Jesus muito feliz, muito bom, muito manso e muito bravo nas suas determinadas situações. Porque Jesus era, sim, uma pessoa e ele era perfeito em cada uma das suas reações. Na sua alegria ele era perfeito, na sua ira ele era perfeito também. E ele tinha todas elas, tá certo? Eu não consigo imaginar um Jesus
carrancudo, sério, sem expressão. Não existe isso. O problema é, quando você vai vendo essa série, e eu achei esse ator excelente, muito bom mesmo, mas toda a construção do imaginário da série vai deixando o Jesus muito empobrecido, né? Ele parece ser alguém simples demais. Eu tenho certeza, eu quero acreditar nisso, que a ideia foi fazer Jesus bastante humano, bastante simples mesmo, bem agradável. O problema é que eles passaram do ponto. Sabe quando você passa do ponto? Quando você queima o bolo? Pois é, para mim foi isso que aconteceu. Então, a construção do imaginário com esse Jesus fica muito pobre, tá? E com essa narrativa, né? Não com esse ator sendo Jesus, mas com essa narrativa, com esses diálogos, com essa forma de trabalhar, com esse ministério mais ou menos capenga. Não parece que ele começou o ministério, mas começou o ministério. Enfim, isso vai deixando muito empobrecido a construção do imaginário. Então, este episódio para mim, ele foi ruim, bem ruim, apesar de ter sido bonito. Entenda uma coisa, o episódio foi bonito, foi lindo o episódio, foi muito legal, tá? O diálogo com as crianças, tudo aquilo foi muito lindo, foi bastante lindo mesmo. O problema é que foi ruim, são coisas separadas, tá certo? Então eu sei que você deve ter gostado porque foi bonito, mas se você conseguir entender que isso prejudica o imaginário, a visão que nós temos de Jesus, você vai entender que foi ruim. Bem, e aí? Continua assistindo ou não continuamos assistindo? Você deve ou não assistir? Bom, no meu primeiro vídeo eu tinha ido só até aqui. E claro, eu vi outras cenas esporádicas no YouTube. Mas vamos continuar então, né? Eu vou ver o 4º episódio, o 5º episódio, o 6º episódio. E vamos caminhando aí ver até aonde a gente chega, tá certo? Ou eu convenço você, ou a série me convence. Tá? Talvez eu esteja errado. Talvez do 4º episódio em diante melhore bastante. E aí eu faço um vídeo dizendo que você deve assistir sim, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você concorda ou discorda, pode deixar para mim um comentário. E até o próximo vídeo, então. Deus abençoe a sua vida.